Muita gente fala assim: ah, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade para viver melhor. Isso faz parte de uma visão mitológica. As pessoas não queriam sair do campo. Se você estudar a fundo a história da Revolução Industrial, você vai ver que as pessoas não querem sair do campo. É muito cômodo para quem vive na cidade imaginar que, ah, não, a vida no campo é um saco. Então, óbvio que todo mundo no passado pensava igual a mim e saiu do campo e foi viver na cidade, que é muito mais legal. Não foi assim que ocorreu. As pessoas não queriam sair do campo. Você teve um negócio chamado cercamento de terras, que foi uma pré-condição. Ele aconteceu antes da Revolução Industrial e vai acontecer também durante, mas ele começa antes, isso é fundamental, para que houvesse a Revolução Industrial. Então, vamos entender o cercamento de terras. Ampliei aqui, ó, para mostrar essa parte aqui, ó. Né? Vamos lembrar que no feudalismo, o acesso à terra se dá através de posse. E posse é usufruto. E ninguém é dono da terra. Lembra, eu citei muitas vezes isso para vocês. O senhor feudal não é dono da terra. O senhor feudal, ele é aquele que tem um tipo específico do usufruto da terra, que é o domínio. E todo mundo, tanto os nobres quanto os camponeses, têm direitos costumeiros sobre a terra. Então, lembrando, antes do desenvolvimento do capitalismo, não existe propriedade de terra. Só existe propriedade de terra em Roma, porque você tem o Estado romano determinando um tipo de lei que diz que o fulano é dono da terra. Os patrícios são donos da terra por X, N motivos. Mas no feudalismo isso acaba. Vamos lembrar que o direito no feudalismo é consuetudinário, direito costumeiro. Correto? O que acontece? Você tem essa situação aqui no feudalismo, então é posse, mas o que os senhores vão fazer? Por volta do século XVII em diante, muitos nobres começam a vender parte de suas terras aos burgueses. Isso começa o cercamento de terras. Mas aí, vocês vão falar, ah, peraí, mas a terra não era dele, como é que ele vai vender? É. Então, tem um historiador, eu não lembro se eu coloquei aqui ou não, acho que não coube. Deixa eu ver. Não coloquei. Tem um historiador que estuda os cercamentos, o Edward Palmer Thompson, historiador inglês. A Inglaterra é um dos países onde vai primeiro começar esse processo de cercamento, que ele vai dizer, olha, os cercamentos são um roubo de classe. Você tem a nobreza roubando os camponeses. Porque eles vendem parte de suas, os suas aqui deveria estar entre aspas e não está. Comeu bola o professor na luzinha aqui, não dá para arrumar agora. Tá? Vende parte de suas terras aos burgueses. Qual que é o objetivo dos burgueses? Produzir matéria-prima para as manufaturas. Então, antes da fábrica, existia um lugar que era um sistema doméstico de produção, que são manufaturas. Correto? Esses burgueses, eles querem produzir matéria-prima e, para isso, eles não precisam de muitos camponeses, porque eles não vão produzir comida, eles não é o feudalismo. Esses burgueses vão romper com o feudalismo. E aí vem um detalhe importante aí que a gente precisa lembrar. Lá quando o capitalismo começou a se desenvolver, ele começa a se desenvolver naquilo que se chama de capitalismo comercial. Grandes navegações, colonização da América, a forma como o capitalismo se desenvolve, quem mais ganha dinheiro? Quem faz comércio. Então, é o chamado capitalismo comercial. Isso vai até a Revolução Industrial, até o final do século XVIII. Esses burgueses que acumularam riquezas com o comércio, muitos deles compravam, eu citei isso já para vocês quando a gente estava em aula presencial. Virou a chamada nobreza de toga. Eram burgueses que compravam títulos de nobreza e, além de títulos de nobreza, eles compravam terras.
Só que esses burgueses, eles não queriam se tornar algo diferente da nobreza, eles queriam se tornar nobres. Eles queriam se tornar nobres. Então, eles compram títulos de nobreza e eles compram terras. Mas eles não rompem com a nobreza, muito pelo contrário, eles querem ser iguais aos nobres. Quando nós chegarmos aqui no século XVII, XVIII e XIX, esses burgueses que fazem os cercamentos de terras, eles têm uma outra mentalidade, eles já têm uma mentalidade mais capitalista. Eles não querem se tornar nobres. Então, eles não vão manter a estrutura do feudalismo como os outros faziam. Esses burgueses, então aí nós, é uma burguesia que vai se tornar revolucionária, porque é ela que vai encampar a Revolução Industrial, ela que vai fazer a Revolução Industrial acontecer. Esses burgueses compram terras dos nobres com o objetivo de produzir matéria-prima para as manufaturas. Percebam, gente, é outra coisa completamente diferente. Eles não querem se tornar nobres, eles não vão comprar título de nobreza. Aí eles expulsam os camponeses cercando as terras. Por isso que vem o termo cercamentos de terras. Eles fazem cercas, alguns fazem muros, e na Inglaterra chama enclosures. Certo? Uma parte desses camponeses vai resistir. Uma parte desses camponeses resiste às invasões, tá? Essas invasões mantêm as famílias nas terras. Então, o Thompson, por exemplo, historiador, diz: ó, se na Inglaterra, em Londres, por exemplo, que é um negócio que tem muito cercamento, né? Se lá tem área verde, se tem parques em Londres ainda hoje, ele está falando no século XX, portanto, até os dias de hoje, é porque algumas regiões os camponeses resistiram bravamente aos cercamentos. Eles resistiram durante séculos. E alguns lugares, realmente, os camponeses resistiram durante séculos. Em outros lugares, porque vamos lembrar, a história não ocorre igual para todo mundo, os camponeses não resistiram, foram expulsos. E aí você vai falar, mas o que essa linha toda traçada aí? Esses camponeses vão perambular em busca de sobrevivência. E eles não têm o que fazer em lugar nenhum, porque você tem que lembrar que um camponês que perde o direito de usar a terra, ele não pode ir para outro lugar usar terra. Então, eu escrevi aqui, ó, perambulam em busca de sobrevivência. Muitos morrem de fome ou de inanição. Não tem mais força para andar. E aí o cara simplesmente vai deitar no chão e vai morrer. Ele vai, né, sofrer o final da vida sem força para andar e morre de fome depois. Tá? Ou de frio, porque vamos lembrar que a alimentação que nos esquenta, né? Certo? Aqueles que sobrevivem, e aqui você tem, né, nessa perambulação, perambular significa andar sem rumo, é isso aqui que eu desenhei aqui, ó. Eles andam durante muito tempo sem rumo, não tem como ir para outra terra, porque eles não têm direito costumeiro sobre essa outra terra. E aqueles que sobrevivem, né, aqueles que não precisam comer casca de árvore, comer mato, ou alguns que até comem isso e sobrevivem, porque a coisa é tétrica, e eu estou dando só exemplos leves do que eles precisam comer para poder sobreviver. Esses sobrevivem, vão para cidades, que é o único lugar que dá para ir, tá? O único lugar que tem como eles sobreviverem. Porque no campo eles não têm mais como pegar outra terra. Então eles vão para cidades, chegam nas cidades desesperados, precisando trabalhar, precisando sobreviver, e eles servem de mão de obra barata para os burgueses manufatureiros. Olha eles de novo aqui. O burguês manufatureiro está aqui, ele que compra a terra e ele que se beneficia daquilo que é a mão de obra barata que vem da compra da terra. Então, perceba, para os burgueses, por isso que os cercamentos de terra são uma pré-condição para a Revolução Industrial. Elas ajudam demais a burguesia manufatureira a ter, ao mesmo tempo, matéria-prima, principalmente lã e algodão, que é o principal. Se você pegar a Revolução Industrial na Inglaterra, ela começou com o quê? Produção têxtil. Indústria têxtil é o principal.
certo? Mas aí você tem matéria-prima que vem do cercamento e, como consequência do cercamento, você tem mão de obra barata. Perceba como o cercamento é importante para se entender a Revolução Industrial, certo? Por último, na questão do cercamento, aonde existe resistência, os burgueses vão apelar para os estados europeus. Então, os burgueses fazem pressão nos governos, os governos vão fazer os chamados cercamentos parlamentares. Eles vão editar leis para atacar essa resistência dos trabalhadores aqui. Então você vai ter, por exemplo, tem lei que vai dizer, ah, não, olha, tal terra de fulano, quem está lá é invasor. Aí manda a polícia lá dar porrada nos carinhas aqui, porque, olha, estão invadindo uma terra que esse fulano comprou, mas os carinhas vão resistir dizendo, não, mas a terra era nossa, ninguém podia ter vendido essa terra. E aí tem uma briga aqui, um conflito social muito forte entre os estados europeus e os burgueses contra as famílias de camponeses. Você tem, num feudo, você tem 100 famílias de camponeses, um feudo grande. Você expulsa umas 95 famílias e fica 5. E põe alguém lá para tomar conta daquela terra e produzir matéria-prima. E o resto vai embora. Entendeu? Então, o cara que está comprando a terra, ele não fica na terra. É você lembrar daquilo que é o processo de formação, acho que eu falei disso para vocês, se não falei, a gente fala na próxima aula, do que é essa burguesia manufatureira. Ela vai controlar a produção de terra, a produção de matéria-prima na terra, ela vai controlar a manufatura e o comércio. Ela começa a se tornar predominante. E aí você tem uma transformação do capitalismo em capitalismo industrial, em capitalismo comercial, que se transforma num capitalismo industrial, graças a essas mudanças que eu estou falando, que fazem parte da revolução industrial.